A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim você receberá toda semana novos vídeos que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Então, se inscreva aí e você vai receber toda semana novos vídeos. Na série EBD, aulas em vídeo, nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título A Igreja de Cristo. A lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro fala da comunidade dos fiéis, fala aqui da etimologia da palavra igreja, entre outros aspectos. Segundo, elementos que identificam uma igreja. A lição fala aqui desses elementos que identifica a igreja. E terceiro, o corpo de Cristo. A lição ela está baseada na leitura de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao versículo 20 e do versículo 25 a 27. O texto da nossa lição diz assim, Mateus 18 e 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A Igreja de Cristo. É importante para o cristão saber a respeito da igreja, o que é que a Bíblia fala sobre a igreja, o que é a igreja, qual a sua missão, quais as suas ordenanças, qual o seu fundamento. Tudo isso são elementos importantes que nós precisamos saber como cristão. E assim, conhecendo essas verdades bíblicas, podemos assim desempenhar muito bem o nosso papel como cristão, servo de Cristo e igreja do Deus vivo. Amém? Então, o que é igreja? Eu estou trazendo esse assunto aqui baseado no tema da lição, mas eu sempre gosto de comentar aqui que o assunto que eu trago é sempre para complementar com o assunto da lição. A gente explora o tema, mas dentro do assunto a gente traz algo que complemente o assunto da lição. Então, o que é igreja? Não podemos confundir igreja com um templo físico, uma catedral, um salão com aquela placa, igreja tal. Nós não podemos confundir igreja com isso. Nem tampouco podemos também denominar a igreja como uma denominação ou um ministério. Mas o que é igreja? Etimologicamente, a palavra igreja ela vem de um termo grego que significa eclésia. A palavra eclésia, o seu correspondente no hebraico é kahal, que significa reunião, assembleia e convocação. Então, essa é a etimologia da palavra igreja. Uma reunião, um ajuntamento, uma assembleia convocada, uma reunião de pessoas chamada para fora nesse sentido. Teologicamente, igreja ela é um conjunto daqueles que aceitaram a Cristo e foram agregados ao seu corpo, para que assim se torne espiritual e pregar o Evangelho de Cristo. Então, no sentido etimológico, sabemos que igreja é uma reunião de pessoas, uma assembleia convocada. Teologicamente, é todos aqueles que se convertem, que aceitam a Cristo
e que imediatamente eles são agregados ao corpo espiritual de Cristo, para que assim se tornando espiritual, eles possam agora pregar o Evangelho e viver a vida cristã. Então, aí nós vemos o que é igreja. Igreja é isso. Igreja não podemos confundir com o templo físico. Igreja somos nós, os membros. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E nós sim é que formamos a igreja. A gente pode entender isso claramente no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a igreja é todos aqueles que se constituem pela fé em Cristo, filhos de Deus, porque creu no seu nome, creu no seu evangelho, creu na sua mensagem. Então a igreja se torna, sim, filhos de Deus, herdeiros de Cristo. A gente vai ver aqui algumas referências que embasam isso, como Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Observe. Efésios capítulo 3, versículos de 5 a 6. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então nós vemos aqui o que é a igreja. Ela é co-herdeira em Cristo. A revelação da igreja é algo que não estava de forma alguma nem na visão dos profetas. A igreja, ela sempre esteve assim na revelação de Deus, oculta até o tempo da sua manifestação nessa dispensação. Então, vamos por parte. Nós definimos aqui o que é igreja. Igreja não é o templo físico, mas somos nós, porque a igreja é uma assembleia, um povo convocado, no sentido de que para adorar, servir a Deus, sair do mundo, é todos aqueles que se convertem a Cristo, para que assim agora em Cristo são todos agregados ao corpo de Cristo espiritual, sendo assim agora membros do corpo de Cristo, feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. É uma maravilha a Bíblia falando sobre isso. Agora vamos ver a sua fundação. Se a igreja ela tem uma definição, ela tem uma definição porque nem sempre ela existiu. Nós podemos assim dizer que a igreja ela sempre existiu sim na presciência de Deus, porque a igreja ela é um projeto de Deus. Então ela sempre esteve oculta aos profetas no Antigo Testamento, mas no projeto de Deus, na sua presciência, ela estava sempre presente, até o tempo que o Senhor a inaugurou. Aí nós podemos ver que a igreja ela foi fundada justamente no dia que nós chamamos lá em Atos 2, dia de Pentecoste, o dia em que a igreja ela foi realmente manifesta
Ali foi o período onde a igreja se elevou e se manifestou em toda aquela sociedade e no mundo a partir dali. Até então, os seguidores de Cristo eram um povo que seguia Cristo. Mas quando todos estavam reunidos lá, como diz Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo, aí sim, a igreja ali, ela foi manifesta. Aí nós vemos aqui algumas referências onde nós podemos embasar isso. Né? Na carta aos Efésios, no capítulo 3, e o versículos de 8 a 11, diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós vemos claramente que a igreja, ela era algo que estava oculto, mas foi revelado, conhecido diante das potestades, no céu, na terra, porque foi revelada. No tempo certo, Deus manifestou a igreja através do derramamento do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos. E aí nós vemos a igreja que foi fundada e que foi manifesta. Então, vamos prosseguir aqui. Né? Já vimos a sua fundação, vimos o que é a igreja, agora vamos ver os fundamentos. Porque é importante ver esses aspectos com relação à igreja. Porque tem pessoas que acham que a igreja, digamos assim, entre aspas, tem pessoas que acham que a igreja ela é uma invenção humana. É um meio de vida para alguns. E começa a ignorar e falar coisas desprezíveis com relação à igreja de um modo geral. Mas quando a gente vai observar na Bíblia, a gente vai ver que a igreja, ela é um projeto de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, algo que estava oculto. Deus tinha esse projeto que nem mesmo profetas pôde ver essa revelação. Muitas coisas os profetas foram revelados, mas nada até então sobre a igreja. Deus sempre teve um propósito de formar um só povo. No Antigo Testamento, a presença de Deus ficou ali presente no tabernáculo, que era aquele santuário portátil. Depois, quando Salomão edificou o templo, a presença de Deus também se fez presente. Mas quando chega no Novo Testamento, com a chegada de Cristo, a presença de Deus agora está presente na vida de todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Porque Deus, Espírito Santo, está presente na vida daqueles que realmente aceitam a Cristo, que se tornam filhos de Deus. Então é maravilhoso ver como as Escrituras deixam bem claro sobre esse assunto. Então, a igreja, ela foi fundada, ou seja, inaugurada nesse período, podemos assim dizer, com base nas referências que nós lemos, porque a partir do capítulo 2 é que a gente vê a igreja sair para fora.
A gente vê a igreja se manifestar, a gente vê a igreja progredir em meio à perseguição, oposição. A igreja era vista como um todo. Era um ajuntamento de pessoas, uma reunião, uma assembleia que formava um só corpo. E assim ela saiu triunfante na sua missão. Agora vamos ver os fundamentos, em que a igreja ela está fundamentada. A igreja de Cristo ela tem um fundamento. Ela tem que estar fundamentada em algo sólido. Porque se a igreja não estiver fundamentada nos alicerces, certo? Com certeza ela não subsiste. Ela não vai poder nem resistir. Ela não vai nem prevalecer contra o inferno. Mas a igreja de Cristo, ela tem os seus fundamentos. Quais são os fundamentos da igreja cristã? Da igreja de Cristo? A palavra de Deus. A palavra de Deus é um dos primeiros fundamentos da palavra da igreja. Por quê? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única regra de fé e prática. A única fonte que nós temos informações sobre a vontade de Deus, seu propósito, criação, igreja, revelação, são as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus confiável, onde nós podemos ser assim guiados, instruídos por ela. Ela é como uma lâmpada que guia os nossos pés, os nossos passos. Então, a igreja ela está fundamentada na palavra. A gente vê no Antigo Testamento profetas dando toda a ênfase à palavra de Deus. Buscai no livro do Senhor e lei, e nenhuma dessas coisas falhará. A gente vê o próprio Senhor Jesus repreendendo alguns dentre aqueles religiosos da sua época: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Os apóstolos eles perseveravam na palavra, no ensino. E a igreja hoje, ela não pode deixar esse fundamento. A igreja que não vive fundamentada na palavra de Deus, que não se orienta, que não procede conforme a palavra de Deus, ela perde a sua identidade. Ela não resiste, ela não vai prevalecer, porque a igreja de Cristo, ela tem como fundamento a palavra de Deus. E um povo que se preze como igreja, que não tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática e conduta, e sim preceitos humanos, ideologias humanas, e não a palavra de Deus, não a Bíblia, essa igreja ela não vai subsistir neste mundo. Então, qual é o fundamento da igreja? A palavra de Deus. Qual o segundo fundamento da igreja? A declaração que foi dita lá em Cesareia. Que declaração foi essa? A gente pode observar lendo o texto de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. A declaração de Pedro lá em Cesareia. Versículos 16 a 18 diz assim, capítulo 16, versículo 16 até o 18. Qual é a declaração? Essa aqui é a declaração. Primeiro, fundamento, a palavra de Deus. Segundo, a declaração de Pedro. Veja o que diz aqui. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu me revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas religiões, ou uma religião aí, romana, afirma que a igreja ela está fundamentada em Pedro, porque ele foi o primeiro papa. Mas isso não tem nenhum embasamento bíblico. Isso não tem prova bíblica. Até porque Pedro ele morreu crucificado entre muitos cristãos. Como Pedro seria o primeiro papa da igreja, né? Mas se a gente for observar aqui no texto bíblico, Pedro não é o fundamento da igreja de Cristo. E sim a declaração. O que foi que Pedro declarou? Jesus perguntou o que é que os homens dizem. Né? Quem é o filho do homem? E depois Jesus chegou para ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro chegou e disse, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, dentro dessa declaração, ele afirmou, pois também te digo que tu és Pedro, que significa fagulho de pedra no grego, e sobre esta pedra, aqui já está falando de uma pedra, não fagulho de pedra, edificarei a minha igreja, ou seja, o que Pedro declarou, que é Cristo, esse é sim o fundamento da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. A igreja, se fosse fundada em Pedro ou qualquer outra pessoa, o apóstolo, ela desabava. Mas a igreja ela está fundamentada na palavra de Deus e em Cristo. Cristo é o nosso fundamento, é a nossa base, é a nossa rocha. E a gente pode observar lá na carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de 4 a 8, ele fala que essa pedra é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, porque Cristo ele foi o homem perfeito. Cristo ele é Deus que veio do céu, o verbo encarnado que habitou entre nós. Ele venceu o mundo, ele venceu a tentação, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. Então a igreja ela está fundamentada, alicerçada em Cristo. E não nenhum homem meramente mortal, pecador, que foi alcançado pela graça de Cristo, mas sim no homem perfeito, naquele que tem poder para tirar o pecado do mundo e libertar o homem, por mais vil pecador que ele seja. Então, a igreja sim está fundamentada em Cristo. Então, nós, como cristãos, Igreja de Cristo, temos esse fundamento. Nós, como igreja, estamos firmes pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos ilumina, nos guia. A Bíblia diz, né, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ilumina, a palavra ela guia, ela orienta. Não podemos ser um cristão perfeito em fazer e compreender e conhecer a vontade de Deus se ignorarmos a sua palavra. E não podemos ter uma fé segura se o fundamento não for Cristo. Paulo diz lá em Coríntios, se Cristo não houvesse ressuscitado, seria os mais miseráveis de todos os homens. Quem esperasse em Cristo nessa vida estava perdido. Por quê? Ele está fazendo aí uma analogia, se o fundamento da nossa fé fosse um homem comum. Mas a nossa fé está fundamentada em Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou, venceu a morte. Muitos aí estão seguindo a defuntos.
seu Deus, seu ídolo, seu mestre espiritual, está enterrado em algum lugar. Mas a igreja de Cristo, que tem o seu fundamento Cristo, não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo à destra de Deus. Então, a igreja está fundamentada na palavra de Deus e em Cristo, que venceu todas as coisas e subiu aos céus triunfante. Esse sim garante e assegura a nossa fé. A nossa fé não está baseada em um ser mortal, falho, mas sim em Deus. Então, estamos assegurados, porque o nosso fundamento é forte. A rocha que nós estamos pisando, que nós estamos andando, é Cristo. Nós estamos, de fato, sobre a rocha e não sobre a lama, ou seja, sobre uma base que não tem segurança. Nossa base, nosso fundamento é Cristo. Então, fundamentos da igreja, palavra e a declaração de Pedro lá em Cesareia, né? Pedro estava falando justamente de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Em quarto lugar, nós precisamos também mostrar as dimensões da igreja. Se a igreja ela tem uma definição, se ela tem uma origem, ela foi fundada, se ela tem uma base, uma estrutura onde ela está firme, ela também tem as suas dimensões. Quais são as dimensões da igreja? A igreja ela tem duas dimensões. A primeira dimensão da igreja, ela é universal. A segunda dimensão da igreja, ela é local. A igreja universal, ela mostra que a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, ela é invisível, ela é interdenominacional. Jesus é o único líder e cabeça dela. A igreja universal, ela é um corpo espiritual. Os nomes dos membros estão escritos no livro de Deus no céu, e ela não depende de rituais, de culto, cerimônias. Essa é a igreja na sua dimensão universal, invisível ou espiritual. A segunda dimensão da igreja é a igreja local. A igreja local ela é visível. A igreja local ela é denominacional. A igreja local depende de membros, de líderes, pastores. Os seus membros possuem um rol. Ela precisa de cerimônias, cultos, trabalhos, de um templo físico para as suas reuniões e também reconhecimentos oficiais e estatutos. Isso na sua dimensão local. Mas na sua dimensão espiritual, ela é universal, ela é espiritual, ela é invisível, ela tem como cabeça Cristo, ela não depende de um templo local, ela não depende de cerimônias, algo desse tipo, porque estamos vendo a igreja na sua dimensão espiritual, o corpo de Cristo. Mas no sentido local, a igreja sim, ela é visível, ela é denominacional, ela precisa de líderes como pastores para orientar o rebanho e tem as suas obrigações como uma igreja local. Então,
Essas são as dimensões da igreja. A igreja também, com relação aos seus membros, quem são os membros da igreja? A igreja é composta por quem? Na visão bíblica e teológica, existe 3 tipos de povos. O povo judeu, os filhos de Israel, né, que são os descendentes de Abraão. Os gentios, que são os povos que não servem a Deus nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Abraão. Servem aos deuses pagãos, que não servem ao Deus verdadeiro. Então, esse povo é denominado de gentios, todos aqueles que não são descendentes de Abraão, que não são judeus. E agora, em Cristo, temos a igreja. Ou seja, a igreja ela é composta tanto de judeus quanto de gentios que se converteram a Cristo. Então, quando um judeu ou um gentio se converte a Cristo, ele se torna igreja de Deus, filho de Deus. Por quê? Para Deus, uma vez que o homem aceite a Cristo, ele não vai ser denominado judeu, gentio, e sim um só povo. Em Cristo, Deus formou um novo povo. Esse povo é a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Ela tem 2 dimensões, ela é invisível, ela é universal. Cristo é o cabeça, mas ela é local. Então, a igreja, ela é a união desses 2 povos quando se convertem a Cristo. Um novo povo que Deus levantou na terra para pregar o seu evangelho, que é a igreja. Deus não confiou a igreja, a missão da igreja a outros, nem a anjos, não. A igreja, ela é a fiel depositária dos bens de Deus aqui na terra, com relação às coisas espirituais. Então, a igreja, ela também tem as suas ordenanças. A igreja recebe alguma ordem específica de Cristo? Sim. Existem 2 ordenanças dadas por Cristo. A primeira é o batismo nas águas. Esse batismo nas águas é como se fosse uma iniciação, um testemunho público. Esse batismo ele não é por aspersão ou respingamento. O batismo nas águas é por imersão. Quando a gente vê os batismos lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê que todos aqueles foram imersos nas águas. Quando eles saíram das águas. Então eles não foram respingados, não foram aspergidos nele água. Eles desceram as águas. Uma observação que nós, como Igreja de Cristo, como cristão, não, na nossa congregação local, a nossa igreja local, não se batiza crianças. Por quê? Criança ela não tem discernimento de fé. Então, o batismo é um testemunho público. Então, a pessoa precisa reconhecer o que é a fé em Cristo. Porque você está dando agora um testemunho público, porque a simbologia do batismo é como se você estivesse morrendo para o mundo e quando você ressurge das águas, é como se você estivesse ressuscitando em uma nova vida. É a simbologia do batismo. O batismo nas águas, ele não tem nenhum efeito sobrenatural. Ele é simplesmente uma ordenança de Cristo que a igreja ela tem que seguir e ela, na sua simbologia, representa isso. Um testemunho público, morte para o mundo e uma nova vida para Cristo. Essa é a primeira ordenança da igreja. E a segunda ordenança da igreja é a ceia, a Santa Ceia do Senhor.
todos os meses nos reunimos, porque a ceia é um momento de comunhão, de adoração e reconhecimento. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E um detalhe, porque existem algumas religiões que diz que quando pegamos o pão e aquele vinho, que era o suco da uva, quando é consagrado, esses elementos se tornam nitidamente uma substância exata do corpo e do sangue de Cristo. Mas, biblicamente falando, o pão e o vinho é um símbolo, uma representação, e não literalmente o corpo, a carne e o sangue de Cristo. Então, tanto o batismo quanto a ceia tem a sua importância, é uma ordem de Cristo, e assim nós como cristãos prosseguimos. Nós vemos que às vezes tem pessoas que querem se denominar autônomo ou desigrejado, mas se você quiser fazer parte do novo povo em Cristo, da igreja, você não pode ser autônomo, porque a igreja ela é um corpo que tem muitos membros. Esses membros ele não podem viver fora do corpo, porque o cabeça desse corpo é Cristo. A Bíblia deixa isso bem claro. Então, se nós vivermos sendo membros, viver fora desse corpo, é porque foi cortado. Então, não podemos ser igreja se nós não estivermos ligados nesse corpo, que é Cristo, que a cabeça é Cristo. Somos parte do corpo de Cristo. Fomos integrados espiritualmente pela conversão, pela fé em Cristo Jesus. Como nós explicamos na igreja, nas suas dimensões, na dimensão espiritual, a igreja universal, ela é invisível, ela não depende de cerimônias, de cultos, mas a igreja local ela é visível, todo mundo pode ver, ela é denominacional, ela tem pastores, ela tem membros, tem rol de membros, e ali praticamos cerimônias, cultos, adoramos a Deus de forma expressiva, como glorificando, cantando, tocando instrumentos, participamos de ensinos, testemunhos e pregações, e até também adoramos a Deus com dádivas. As nossas dádivas hoje são em forma de ofertas e dízimos. Isso na igreja local, na dimensão da igreja local, dízimos e ofertas é também uma expressão de adoração a Deus com os nossos bens. Então, a igreja ela tem essas dimensões, ela tem essas ordenanças que temos que seguir. Se nós vivermos fora disso, não somos igreja, porque fomos cortados. Um membro, de forma alguma, ele vai sobreviver fora do corpo. Então, essa ideia aí fora de movimento dos desigrejados, crentes autônomos, porque eu não quero ser guiado por pastor, eu mesmo sigo a fé do meu modo de ver e de entender. Então, essas pessoas não estão indo de acordo com o primeiro fundamento da igreja, que é a palavra. Então, por fim, a igreja também ela tem a sua missão. Quais são as missões da igreja? A igreja tem missão? Tem. Não pense que você é um membro da igreja e não tem objetivo. Quais são as missões da igreja? Glorificar a Deus, ser a habitação do Espírito Santo, ou seja, preservar a habitação do Espírito Santo na nossa vida, porque o templo
somos nós. Antes o templo era em Jerusalém. Mas hoje, em Cristo, para Deus, não importa se tem templo, se não tem, nós somos um templo onde o Espírito de Deus, ou seja, Deus está presente na pessoa bendita do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, também tornar conhecida a sabedoria de Deus, porque a igreja é a fiel depositária dos bens de Deus. A igreja é a única instância aqui na terra que preserva pela moralidade, os bons costumes e pela honra, por tudo quanto é lícito de acordo com a palavra de Deus. Tornar conhecida a sabedoria de Deus, proclamar o Evangelho e edificar os seus membros. Então a igreja ela tem uma comunhão entre si com os seus membros. Então a igreja tem missão, a igreja tem fundamento, tem ordenança. Tudo isso compõe a igreja, e a Bíblia respalda tudo isso. Então, estude a palavra de Deus, medite e saiba que você é a igreja de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. E a maior definição que nós podemos falar sobre a igreja é que ela é justamente uma expressão de Cristo em nossas vidas. Quanto mais Cristo é identificado na minha vida, é a perfeita definição do que é a igreja, a manifestação de Cristo na vida dos fiéis. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo dele. Então, estamos ligados nele. Se estamos ligados nele, vivemos nele, então Cristo está ligado em nossas vidas. Então, na verdade prática, diz aqui, cremos na igreja que é o corpo de Cristo, uma santa e universal assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares. Assim que está no nosso credo assembleano. Então, essa é a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Amém?